E este é o momento que nós geralmente reservamos para compartilhar a palavra do Senhor. E a palavra que nós vamos hoje estudar juntos encontra-se no Novo Testamento, carta a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Hoje nós vamos estudar frase por frase, palavra por palavra, para extrair desse texto o que Deus tem a dizer para cada um de nós esta manhã. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Olha, de olhos fechados, se a gente deixar que nossos pensamentos viajem, dizem alguns que 70% dos nossos pensamentos são negativos e apenas 30% são positivos. E desses 70% de pensamentos negativos, a maioria são ansiedades da vida. O que é ansiedade? Ansiedade é preocupar-se com algo que ainda não aconteceu. Ansiedade é ficar aflito, preocupado com o que virá amanhã, o que vai acontecer amanhã. E a Bíblia diz claramente para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. No entanto, nossa realidade não é esta, que nós somos muito ansiosos. Nós temos hábito de ficarmos preocupados antecipadamente com algo que talvez não aconteça amanhã. Mas não importa, nós ficamos preocupados, aflitos, ruminando, ansiedade atrás de uma outra ansiedade. Mas a Bíblia diz para não ficar ansioso, e para que você não fique ansioso por coisa alguma, Deus dá uma fórmula para nós. Para que você não fique ansioso por coisa alguma, leia o versículo 6, o que diz? Em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em outras palavras, a fórmula é muito simples. Você está ansioso? Então, ore a Deus. Essa é a fórmula. Você está ansioso por algo que ainda não aconteceu? Seu filho disse que está com dor de cabeça. E como nós, pais, somos craques em antecipar as preocupações, portanto, ansiedades, logo já vem pensamentos negativos. Por que ele está com dor de cabeça? Será que é só resfriado? E se for dengue? Não, se for... nem quero pensar. Será que tem que fazer uma ressonância magnética, ver o que tem no cérebro? E se for? E aí esses pensamentos e ansiedades vão voando, batendo as asas, e faz com que nós sejamos totalmente imobilizados. Vocês conhecem uma doença chamada agorafobia. Agora, em grego, significa praça. Quem sofre de agorafobia é aquela pessoa que tem medo de lugares públicos abertos, praça, onde há concentração de muitas pessoas. Então, o medo é um transtorno de ansiedade. É medo pelos lugares abertos. Essa pessoa é ansiosa demais. Semana passada, um dos jovens da nossa mocidade foi assaltado e foi baleado em frente à casa dele. Graças a Deus. Cadê o que está aqui, por acaso?
Pois é, só foi um raspão, levou só 8 pontos na perna. Mas disseram que o assaltante estava assim, numa distância, menos de, 1 metro. O cara queria a chave do carro e que eu queria entregar a chave, que acho que ele deixou dentro do carro, em cima do banco, e o assaltante entendeu que isso era uma reação dele, e atirou nele, nessa distância, tão perto. Graças a Deus só foi um raspão, e ele está muito bem, graças a Deus. E você fica preocupado com isso. E eu? Será que não vai acontecer comigo? Tem medo de andar pelas ruas, né? Medo de tomar ônibus, pensando que algo de ruim possa me acontecer. E esse medo é tão grande, essa ansiedade é tão grande que algumas pessoas sofrem dessa doença chamada agorafobia. Existe uma outra doença também, é um comportamento meio esquisito, em japonês, é muito comum em japoneses, chama-se hikikomori, sei lá, não sei o que significa. Hikikomori. São aquelas pessoas com dificuldade muito grande de se adaptar socialmente. Então tem medo de trabalhar, medo de se relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho e assim por diante. E essa pessoa não sai de casa, não sai do quarto, não apenas por 1, 2, 3, mas tem casos de 15, 20 anos, não sai. Tamanha é a ansiedade, tamanha a preocupação e a aflição. Mas por meio do apóstolo Paulo, Deus diz categoricamente, não ande ansioso por coisa alguma. E qual é a solução para que a gente não ande ansiosa por coisa alguma? A Bíblia diz, em tudo, ore a Deus. Suplica a Deus. Portanto, a regra é essa. Nós precisamos aprimorar essa técnica. Saber lidar desde já. Por quê? Porque ansiedades não terminam. Enquanto nós estivermos aqui respirando, até o último suspiro, ansiedades estarão presentes em nossas vidas, todos os dias. Então nós precisamos aprender como lidar com elas. E a Bíblia nos diz, orem, busquem a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. Eu me lembro muito bem quando eu também era estudante, na véspera do dia da prova, eu ficava muito ansioso. Eu sou um cara também muito ansioso. Aí eu ia na cozinha, falava com minha mãe, tá? Mamãe vai ter prova amanhã, andando para lá e para cá, o que eu faço? Será que vou conseguir tirar nota boa? Será que vou passar nesse exame? Será que não vou ficar de DP? Não sei o que tal. Então, quando a minha mãe me via assim, todo ansioso, indo para lá e para cá, que nem barata tonta, ela dizia, ô filho, para com isso. Em vez de ficar tão ansioso assim, se preocupando com a prova de amanhã, vai lá e estude por mais 1 hora. Leia mais uma vez as suas anotações do caderno. Pai, você não faz isso a mesma coisa? Mamãe, você não faz isso com seu filho ansioso? Na véspera do dia de prova? Da mesma forma, Deus está dizendo para nós que somos seus filhos. Não fique tão ansioso assim. Ore, fale comigo, apresente seus pedidos a mim. Por quê? Porque a ansiedade não resolve nada. Adianta você ficar preocupado aqui, pensando e ruminando nas coisas que ainda nem aconteceram? Isso vai modificar alguma coisa no curso da ação? Não. Só vai estragar o quê? Seu estômago. Jesus, inclusive, deu uma resposta categórica. Essa é a resposta dele em relação à ansiedade. Por favor, primeiro slide. Vamos ler todo mundo junto? Que dias aí? 1, 2, 3 já? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Adianta você ficar ansioso? A sua estatura não vai crescer. Côvado é mais ou menos 45 centímetros. Adianta você ficar, não cresce, não adianta. Você fica mais careca ainda. A ansiedade esgota nossa energia. Mas a oração
recarrega nossa energia. Jesus também diz o seguinte, Mateus 6,34, por favor, segundo slide. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, é para a gente realmente não ficar ansiosa, né, com coisa nenhuma. Agora, se a ansiedade não resolve, não muda o curso natural das coisas que acontecem, e oração? Quando a gente ora e a gente apresenta nossos pedidos a Deus, a situação vai mudar? Vai mudar? Eu digo que sim, porque a Bíblia é um livro cheio, repleto desses exemplos, em que quando o seu povo buscava a Deus em oração, em súplica, com ação de graças, Deus respondeu e operou muitos milagres, inclusive o próprio acontecimento do Êxodo, a separação das águas do Mar Vermelho, o que aconteceu com o rei Ezequias, o que aconteceu com Daniel na cova de leões, com seus amigos na fornalha, os demais profetas, inclusive com o próprio Jesus, seus discípulos e apóstolos, e até o dia de hoje, quando um santo ora a Deus, busca de verdade a sabedoria de Deus, Deus nos responde. Agora, nem sempre essa resposta vinda de Deus é agradável ao nosso paladar, porque às vezes a resposta dele é dura. É dura. Mas, quando nós apresentamos nossos pedidos a Deus, mesmo sua resposta sendo dura, as coisas se resolvem. Ansiedade, nada. Mas oração, sim. Vamos continuar lendo o versículo 6. Tem uma coisa interessante que é essa frase, com ação de graças. Em outras palavras, você tem que apresentar seus pedidos com sentimento de gratidão no seu coração. Isso é uma coisa muito importante. Que tipo de sentimento, que tipo de agradecimento é esse? Claro, porque Ele me permitiu tantas ansiedades? Não. Nós temos que agradecer a Deus com sentimento de gratidão a Ele, pelo que nós já recebemos dEle, pelo que já Ele nos permitiu conquistar. Um bom exemplo disso é o milagre de multiplicação. É 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus recebeu aqueles elementos de um menino, sei lá, de um homem, o que ele fez? Ele agradeceu a Deus. Depois ele começou a dividir. E o milagre aconteceu dessa forma. Quando você busca a ajuda de Deus, a primeira coisa a fazer é primeiro agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida. 3 refeições por dia. Tem uma moradia, tem a família, tem trabalho, tem amigos, tem irmãos em Cristo Jesus. Você devia agradecer a isso. Nossa irmã aqui está aqui, né? Pianzujão, irmã. O marido dela, o Inácio, foi diagnosticado semana passada com leucemia e foi internado às pressas. Era um homem saudável, forte. De repente, foi fazer um exame de sangue e acusou leucemia. Ele está internado e está recebendo quimioterapia. Fui visitá-lo, muitos outros irmãos foram visitá-lo, né? Ele estava muito ansioso, preocupado, embora seja um homem de fé. Então eu apresentei essa palavra para ele. Irmão, este domingo eu vou pregar sobre esta passagem, para não ser ansioso por coisa alguma, mas em tudo,
nós vamos orar, vamos buscar, apresentar nossos pedidos. Isso com ação de graças, ação de graças. Se a gente for sentar e pensar, refletir de verdade, profundamente, nós temos muitos motivos de agradecimento, né? O nosso irmão Inácio agradeceu, né? Pela saúde que ele teve a ter o dia de hoje, pela esposa, teve momentos de dificuldade conjugal, mas Deus uniu de novo, pelos filhos, pelo ganha-pão de cada dia, e principalmente por esta família, por essa família. Eu troquei algumas mensagens via Cacau com ele, contando o que passou comigo, com a minha esposa, né, para servir de encorajamento a ele, né, e eu confessei, quando nós tivemos que passar por dificuldade, é que nós percebemos que nossa família não era composta de apenas 6 elementos, eu, minha esposa e 4 filhos. Eu percebi que minha família era muito mais numerosa. Era uma grande família. E essa família era a igreja. Muitos irmãos em Cristo. Muitas irmãs em Cristo. Faziam parte da minha família. Essa é a grande bênção e grande motivo de a gente agradecer a Deus. A ação de graças também tem um seguinte significado. É a atitude de qualquer pessoa que busca a Deus. Qualquer pessoa que busca a Deus tem que ter essa atitude de uma pessoa grata, agradecida por tudo que Deus tem feito. Agora, como eu tinha falado, nem sempre a resposta de Deus é tão agradável a nós. Mas mesmo assim nós temos que agradecer. Sabe por quê? Por exemplo, quando você adoece, está com dor no corpo, está com febre, a quem nós recorremos? Nós procuramos um médico. Então, a ele você vai ter que contar todos os seus sintomas e sinais. Ele ouve, ele te examina e ele inicia o tratamento. E muitas vezes o tratamento é mais penoso. O tratamento é muito mais doloroso do que a própria doença. Isso eu percebi quando minha mulher foi submetida à quimioterapia. Além da calvície, o corpo inteiro doendo, muito sensível ao barulho, à luz, né? Eu presenciei quanto a minha mulher sofria. O próprio tratamento quimioterápico é muito mais difícil do que a própria doença. Mas nem por isso a gente fica xingando o médico, né? Ele me examina, ele às vezes aplica uma injeção dolorosa, às vezes ele até repreende, está vendo, irmão? Falei para você não tomar essas coisinhas, não se alimentar desses alimentos gordurosos que faz aumentar o colesterol, tá, não sei o quê. E aí o que acontece? Você ainda paga a consulta, e o que você diz ao médico ao deixar o consultório dele? Doutor, muito obrigado. Doutor, muito obrigado, valeu, bom trabalho. E não é assim. Por quê? Porque ele praticou um ato de cura para o seu benefício. Meu pai, quando eu ainda estava em vida, ele foi operado de ponte safena também, né? Foi operado e a cirurgia foi bem feita, mas ele começou a apresentar um pouquinho de sangramento pela ferida cirúrgica, e o cirurgião achou melhor levá-lo, meu pai, de volta para a sala cirúrgica. Então, em 2 horas, mal passaram 2 horas, ele foi reoperado, abriu o peito dele pela 2ª vez. Quando ele retornou para a UTI, ele estava tão inchado que mal o reconheci. Ficou assim em coma por 3 dias, só pelo milagre do Senhor, que ele recobrou a consciência. E a primeira coisa é que, ao me olhar, quase em tom de reclamação, ele diz assim: ô Jairo, você que é médico, me diz, vou ter que aguentar tudo isso? Vou ter que aguentar tudo isso?
Aí passaram alguns dias, a condição clínica dele melhorou, e quando ele recebeu alta, né, quando o médico americano, o cirurgião que tinha operado, se aproximou do leito dele, não, ele dizia assim, oh, thank you, e foi embora para casa. Né? Porque a cirurgia é uma verdadeira agressão. Né? Olha, abre o peito, afasta com aquele instrumento metálico. Né? O doutor não sabe disso. Né? A gente afasta, né? Corta, cutuca, faz sangrar, depois costura. É uma agressão física danada. Mas é assim que nosso Deus cura nossas doenças. É assim que nosso Deus traz cura das nossas feridas. Dói, mas é para o nosso bem. E a gente agradece a Deus por isso. Eu agradeço a Deus porque Ele está aqui comigo. Não porque Ele fez alguma coisa de bem por mim. Muitas vezes Ele faz, mas muitas vezes Ele simplesmente fica quieto. Mas Ele pelo menos me ouve, gente. A pessoa mais infeliz no mundo é a pessoa que não tem ninguém com quem compartilhar seus sentimentos. A pessoa mais infeliz neste mundo é a pessoa que não tem ninguém a quem ele possa fazer as confidências. Mas nós temos alguém que nos ouve pacientemente, que é nosso Deus, que é um Deus onipotente, um Deus que nos ama, que Deus que nos quer o bem. Vocês devem ter assistido aquele filme, né? Eu preguei mesmo para nossos pais. Né? Eu perguntei, vocês tinham assistido esse filme? A grande maioria, acho que vocês devem ter assistido esse filme. Esse filme chama Cast Away. Se lembram desse filme? Com Tom Hanks. Foi produzido em 2001, né? E fala sobre um empregado que trabalha para a FedEx, né? Um correio americano. Ele estava a bordo de um avião no trabalho, né? Em trabalho, e o avião caiu acidentalmente e ele foi parar numa ilha deserta do Oceano Pacífico. Se lembra desse filme? Ok, obrigado. E ele sobrevive naquela ilha sozinha por 4, 5 anos. Né? E como ele não tinha ninguém com quem compartilhar seus sentimentos, você sabe muito bem que ele vasculha entre as mercadorias, encomendas a serem entregues, se tinha algo de útil para ele. E ele acha o quê? Uma bola de vôlei. Marca Wilson. E ele desenha a cara de uma pessoa nessa bola e passa a chamá-la de Wilson. Nos seus momentos de solidão, se sentiu tão solitário que ele até queria se matar. Né? Ele começa a contar tudo o que ele sentia a essa bola que ele personificou. Conta tudo, conversar, como se essa bola fosse sua companheira, seu companheiro. E após 4 ou 5 anos de solidão, de sobrevivência, um dia ele toma coragem e resolve então sair dessa ilha. Você lembra dessa cena? Ele monta uma jangada assim e tal, né? Ele sai e sempre ao lado Wilson estava com ele. Nessa época a bola já ficou sem ar, ficou que nem maracujá na gaveta, toda enrugada, pequenininha. Só que uma onda grande, né, bateu na jangada tal, de modo que a bola se soltou da jangada e o Wilson foi se distanciando, né, levado pelas ondas do mar. Ao presenciar isso, o Tom Hanks, ele mergulha na água, né, na tentativa de alcançar, né, pegar de volta o Wilson, mas Wilson continua se afastando, até sumir da vista dele. E naquele filme, me lembro muito bem, ele chora que nem uma criança, porque perdeu o seu único companheiro dos últimos anos. Irmão, eu agradeço a Deus,
Porque Ele me ouve. Às vezes Ele me ouve quieto, mas eu sei que Ele está me ouvindo. Ele está ouvindo minhas reclamações, minhas ansiedades, minhas preocupações, minhas angústias, minhas agonias, mas Ele está lá me ouvindo. Deus Emanuel está ao meu lado. Eu tenho a quem fazer confidências. Eu tenho alguém com quem eu posso compartilhar meus sentimentos mais íntimos. Só isso já me traz um grande alívio. É um motivo muito grande de agradecimento a Deus. Irmãos, para encurtar a história, né, porque nosso tempo é escasso hoje, mas esse sentimento de gratidão, gente, é muito benéfico à nossa saúde, né? Porque a neurocardiologia é uma área específica, né, da medicina que cuida as conexões e interrelações entre o que acontece entre cérebro e o coração. Tá? Então, eles já publicaram um trabalho, aliás, esse dado eu já acho que falei para os irmãos uns anos atrás, mas eu queria reapresentar. E que a melhor coisa que maximiza nossa saúde não é apenas ouvir músicas suaves, não é ter pensamento positivo, mas ter sentimento de gratidão. Quando uma pessoa é grato, tem sentimento de agradecimento por alguma coisa, ele atinge o máximo grau de saúde. Isso foi provado através de batimento cardíaco, né? Porque nosso batimento cardíaco, a frequência é em torno de 70 a 80 por minuto, né? E os batimentos cardíacos, eles não são regulares, né? Eles batem, mas eles batem assim um pouco, de vez em quando um pouco irregular, né? Agora, quando uma pessoa está muito nervosa, né, com raiva, né, então esses batimentos cardíacos, né, se modificam de maneira muito irregular. Isso não é bom para a saúde. Por isso que quando o cara fica com muita raiva, né, de repente, num desses acessos, né, pressão sobe e o cara faz assim, e cai. Por quê? Além de a pressão arterial alta provocar, por exemplo, rompimento de uma veia ou artéria cerebral, é que quando a frequência cardíaca, o batimento cardíaco se realiza de maneira muito irregular, ocorre um turbilhamento de sangue lá dentro do coração e isso propicia a formação de êmbolo, pequenos coágulos sanguíneos. Ele vai rodando pela circulação e acaba chegando ao cérebro e acaba entupindo uma das artérias ou veias bem pequenas. É o famoso acidente vascular, o derrame. É bom não ficar nervoso, gente. Tá? Então não me provoque, por favor. Quando está descansando, batimento cardíaco também é bastante regular. Agora, diz a pesquisa, é quando você tem sentimento de gratidão a Deus, gratidão e obrigado Deus, né, por alguma coisa que Ele tem feito ou não, e que o coração bate de maneira mais regular possível. É quando você atinge o máximo grau de saúde física no seu corpo. Portanto, irmão, em vez de ficar se alimentando daqueles produtos alimentícios que dizem ser muito bom para a sua saúde e tal, olha, uma forma muito econômica de você manter sua saúde é sempre manter seu coração agradecido. Melhor do que ginseng, hongsam, sei lá o que, oritang, não. É agradecer a Deus. Sempre tentar buscar algum motivo de agradecimento. Bom, quando você então, no lugar de ansiedade, você começa a buscar e apresentar os pedidos a Deus com ação de graças, o que vai acontecer? Então vamos ler novamente a Bíblia. Versículo 7, vamos lá? Todo mundo junto. E a
paz de Deus. Vamos parar, vamos começar tudo de novo. Vamos lá? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pronto, está aí. Se você apresenta seus pedidos com sentimento de gratidão a Deus, o que vai acontecer? A paz de Deus se instala no seu coração. Tá? A paz de Deus. E o que essa paz de Deus faz com a gente? Ele o quê? Ele o quê? A paz guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, a paz de Deus, porque quando você está ansioso, você não consegue raciocinar direito. Sua mente está tão perturbada, você não consegue controlar seu coração. Ele está apreensivo, aflito, né? Desequilibrado. Mas quando a paz de Deus instala em você, o que essa paz faz em você? Ele guarda seu coração e guarda sua mente. Irmão, coração e cérebro são dois órgãos mais importantes do nosso corpo. Quando o coração para de bater, você morre. Quando o cérebro para de funcionar, você morre. A paz de Deus guarda os dois órgãos mais importantes do nosso corpo, que é o coração e o cérebro. O coração e a nossa mente. E a palavra guardar, no grego original, é um termo que se utiliza no meio militar. É quando um soldado fica de sentinela para guardar uma área específica. Ele fica de sentinela para evitar que aquela área seja invadida pelo inimigo, para que ninguém roube, para que ninguém tire alguma coisa daquela área. Essa palavra guardar, portanto, no grego, tem esse sentido. Portanto, quando a paz de Deus instala em você, porque você buscou Deus, essa paz protege a sua mente, protege seu coração, para que eles não fiquem distraídos, para que eles não sejam roubados por uma outra coisa que não seja a cruz do Senhor, para que sua mente e o seu coração estejam totalmente direcionados a Deus, a cumprir a vontade de Deus. Mas quando nós somos tomados pelas ansiedades da vida, o que acontece, irmão? Nossa mente não olha mais para a cruz, fica divagando por aí em busca de resolução dessas ansiedades, preocupações. Nosso coração está inquieto, não consegue controlar suas próprias emoções. Aqui não consegue raciocinar direito. É quando você comete erros, é quando você faz coisas que não são condizentes aos princípios bíblicos. Por isso mesmo que você precisa apresentar seus pedidos a Deus, porque como resultado, Deus vai fazer instalar a paz dele em nós. E essa paz guarda, protege nossa mente, o coração, sempre alinhados à vontade de Deus. Esta é a palavra e a promessa de Deus. A paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E essa paz não é qualquer paz não, irmão. Versículo 7 diz que essa paz excede todo entendimento. O que isso significa? Essa paz é superior a qualquer tipo de entendimento humano, a qualquer tipo de plano humano, qualquer artifício que nós possamos elaborar na tentativa de resolver as nossas necessidades ou ansiedades. Essa paz é uma paz que surpreende mentes humanas mais brilhantes existentes no mundo. É uma paz que nosso conhecimento, nosso entendimento não consegue às vezes entender. Não é isso que acontece quando você olha para um irmão
que está numa situação muito difícil, doente, falência. No entanto, você vê aquela pessoa alegre, firme na fé, autoconfiante, e você pergunta: de onde vem essa alegria dele? De onde vem esta firmeza dele? De onde vem essa tranquilidade dele ou dela? Eu sei, vem de Deus, vem da paz de Deus, porque essa pessoa buscou Deus, porque apresentou seus pedidos com ação de graças a Deus. É dele que vem toda essa força e energia. Irmãos, se há uma coisa que a gente não consegue controlar, são as nossas emoções. A pessoa que consegue administrar, gerenciar, controlar suas próprias emoções é um verdadeiro herói, é o sábio dos sábios. O provérbio diz o seguinte, por favor, terceiro slide. Vamos ler, irmãos, juntos? 1, 2, 3, já? Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar sua mente e o seu coração do que conquistar uma cidade. E Deus, a paz de Deus, vai ajudar você a controlar a sua mente e o seu coração, para que eles fiquem bem alinhados com a vontade do Senhor. Eu vou terminar dizendo o seguinte, irmão, nós sabemos que a vida não é fácil, tá? A vida traz muitos altos e baixos, né? Tribulações, e quem que não sabe disso, né? Não é possível um navio chegar ao seu destino sem antes enfrentar uma ou duas tempestades. Quem que não sabe disso? Já aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua vida também. Ano 2016 está chegando, bem devagarinho, mas está chegando, já estamos em outubro. Agora, se você se preocupar com o que virá, ficar ansioso por causa disso, você está indo contra a palavra do Senhor. Deixe ano 2016 chegar numa boa. Por quê? Puxa, nós começamos do nada. Prestígio, status, puxa, eu comecei do zero. Então leve, pode levar. Riquezas, puxa, comecei com nada. Eu sei muito bem que quando Deus me chamar, vou ter que deixar tudo aqui na terra. Então, se quiser, leva. Eu tenho vida eterna. Nem a morte me separa do amor de Cristo. Essa é a paz de Deus que o Senhor coloca em nossos corações. Por último, eu queria ler mais uma passagem e encerrar. Da mesma maneira que Deus falou, através do apóstolo Paulo, ele também diz a mesma coisa através do apóstolo Pedro. Por favor, última. Lancem sobre ele, quer dizer, lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Curve a sua cabeça, irmão. Eu sei que você tem suas ansiedades, medo do que vai acontecer amanhã, aluguel atrasado, mensalidade, os meninos atrasados, marido doente, esposa doente, filho que não está indo bem na escola, seu relacionamento com o marido ou com a sua esposa não está como você queria, quando você se casou com ele ou com ela uns anos atrás. Mas adianta ficar ansioso, meu irmão? A coisa nem aconteceu, você já vai se preocupando, se ruminando e se lamentando e se torturando, para quê? Irmão, em vez de ansiedade, vamos orar a Deus neste momento, irmão. Chame, clame o nome de Deus. Deus, eu tenho essas outras ansiedades, que Deus me dê a paz que somente Deus possa me dar, que essa paz possa tomar conta da minha mente, do meu coração, para que eu não fique distraído, para que eu não perca meu foco em Cristo Jesus,
para que eu possa encontrar alegria, tranquilidade e esperança tão somente no Senhor. Pai, a palavra foi proferida, que o Santo Espírito agora haja no coração de cada um de nós, para que essa vitória seja nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.